Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Este é um dos podcasts mais ouvidos em Portugal. Está no top 30 do ranking oficial da Marktest. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem defende a Europa se a NATO estiver em risco? We are on the path out of NATO. Trump has already done enormous damage to the NATO alliance. Almost every time he talks about Ukraine, he does more. A discussão sobre o futuro da NATO não é nova, mas foi agora reforçada perante as posições assumidas pela administração Trump. E há uma grande ironia no meio disto tudo. Se há pouco tempo se dizia que a guerra da Ucrânia tinha vindo revigorar a organização e provar a necessidade da existência da Aliança Atlântica, agora são as posições de Trump face à Ucrânia que vêm novamente ameaçar a NATO. Durante décadas, a Europa beneficiou da proteção militar dada pelos Estados Unidos. Mas e se os Estados Unidos tirarem de repente esse apoio, o que é que pode acontecer? A NATO pode ser reconfigurada de forma a que os europeus tenham uma participação mais ativa, ou o caminho pode passar pela criação das Forças Armadas da Europa, totalmente independentes dos Estados Unidos. Isso será possível? São questões para a conversa com Madalena Moreira, jornalista da secção de Internacional do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 26 de fevereiro. Olá Madalena, bem-vinda. Obrigada, João. Madalena, a guerra da Ucrânia veio mudar tudo no que diz respeito à segurança na Europa, mas mesmo antes disso já existiam sinais de que este longo período de estabilidade, não é, que se viveu no continente europeu depois da Segunda Guerra Mundial estava de certa forma ameaçado. Que sinais foram esses? Os sinais foram vindo sempre do mesmo sítio, que foi a Rússia, depois do desmantelamento da União Soviética, e há um momento que as pessoas costumam utilizar, que é um discurso que o Putin faz em 2007, durante a Conferência de Segurança de Munique, que acabou de ser agora, em que diz que os Estados Unidos estavam a ter comportamentos muito nocivos para a ordem internacional, o nocivos sendo a palavra que ele utilizou. Ou seja, ele estava-se a referir a partir do momento em que os Estados Unidos começaram a integrar na NATO países que tinham feito parte do Pacto de Varsóvia, que eram ex-URSS. E logo no ano a seguir, Putin invade a Geórgia, em 2014 invade a Crimeia e a partir daí cria-se um ciclo de mais países entram na NATO, Putin invade. Isto continuou até 2022, quando invade a Ucrânia, e em 2023 a NATO volta a aumentar quando entra a Suécia e a Finlândia. A NATO, enfim, é uma sigla que ouvimos quase todos os dias nas notícias, que já se generalizou, embora em português até seja o inverso, não é? A OTAN, porque é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas de uma forma muito, muito resumida, o que é a NATO? Como é que funciona? A NATO é uma aliança militar, portanto foi formada depois da Segunda Guerra Mundial e neste momento são 32 Estados-membros e o objetivo é protegerem-se uns aos outros. Na altura em que foi formada da URSS, hoje em dia da Rússia principalmente. Ou seja, eles não têm um exército permanente, mas o que têm é um comando permanente militar e civil que coordena todas as missões os exércitos dos vários países. Exatamente. Não é? Exato. Que coordena os vários exércitos dos vários países quando é preciso irem em missões. E são colocados em missões sempre que é necessário e sempre que este comando assim o decide. E depois tem missões permanentes, por exemplo, na Roménia, em que os países participam na missão e é rotativo. Sempre que eles vão em missão, são os países que os estão a enviar para lá que têm que pagar a missão do seu próprio país.
quando não estão em missões militares. Fazem missões de treino para manter, digamos, as rodas bem oleadas, as rodas do sistema bem oleadas. E depois há o grande princípio da NATO, que é isso que faz uma aliança, que é, se um destes 32 Estados for invadido, os outros 31 vão ajudar. Que é o artigo 5, não é? O Exatamente. famoso artigo 5. E no meio disto tudo, quem é que paga as despesas? Portanto, todos os membros têm que participar, todos os 32 têm que pagar, e o objetivo é que seja 2% do PIB. Isto temos ouvido muito falar. Em 2024, 23 dos 32 países chegaram a estes 2% do PIB. Portugal não foi um deles. Portugal não alcança os 2%. E pronto, como eu já disse, quando vão em missão, cabe ao país, tudo o que eles levarem é o país que tem que pagar. Portanto, claro que aqui temos uma discrepância muito grande. 2% do PIB de investimento em defesa, não é? Na área da defesa, sendo que Trump agora subiu ainda mais a parada, não é? Quer que os Estados-membros gastem ainda mais. Ele já não quer 2%, agora Trump quer que os países investam 5% do PIB. E o novo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, também já apoiou. Ele não disse um valor concreto, mas também já disse que devia ser mais de 2%. E aqui faz sentido que os Estados Unidos queiram mais investimento, porque de 32 países eles asseguram 15,8% do financiamento do bolo total da NATO. Ou seja, estamos a falar aqui de uma coisa desequilibrada. Tendo em conta que agora a situação que estamos a ver é uma guerra no continente europeu, o que os Estados Unidos e o que Trump acha é que não tem que ser os Estados Unidos a financiar uma guerra na Europa, tem que ser a Europa a fazer isso, daí este pedido. Mas notar que nem os Estados Unidos fazem 5% do PIB. É uma proposta que Trump apresentou e que nem eles cumprem. Quando ele diz que estão a sustentar a guerra na Europa, segundo o Departamento de Defesa norte-americano, há 100 mil tropas norte-americanas estacionadas na Europa, das quais 35 mil estão na Alemanha, por isso é um número significativo. E Trump não tem muito interesse em manter os olhos só na Europa. Ele tem outros palcos mais interessantes para ele em termos estratégicos, como por exemplo a China. Estas ameaças de Trump e dos Estados Unidos, embora sejam agora, de certa forma, mais sérias ou veementes, não são novas, não é? Porque já na primeira passagem pela Casa Branca, Donald Trump insistia na necessidade de os países europeus da NATO gastarem mais, investirem mais em defesa. O que estamos a ver agora acontecer, de certa forma, era algo já anunciado. Os líderes europeus têm sido lentos a reagir, não? Não é só Trump que insiste que os países europeus devem gastar mais com a NATO. As administrações norte-americanas consistentemente têm noção que há um desequilíbrio em quem financia a NATO. Simplesmente Trump só é mais agressivo na forma como diz as coisas e em ter uma postura menos de diálogo e diplomacia com os seus aliados europeus e mais agressiva. Do lado dos aliados europeus, falando aqui em diplomacia, é isso mesmo. A Europa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria, em vez de apostar em militarismo, apostou em diplomacia e no chamado soft power, que é o poder político e o poder cultural. E só quando a guerra lhes bateu à porta na Ucrânia, porque mesmo na Geórgia, mesmo na Crimeia, sempre podemos ter uma solução diplomática. Quando a solução diplomática não resulta logo em 2022, é um susto para a Europa e de repente levantam-se os alertas: ok, tinham razão, vamos investir em exércitos. Já regressamos à conversa com Madalena Moreira, jornalista da secção de Internacional do Observador. Feita uma radiografia ao problema, na segunda parte vamos tentar identificar soluções. Será possível reconfigurar a NATO para garantir a sobrevivência da organização, ou o caminho será construir uma nova força de defesa europeia? O que é que a pequenina joalharia do Diamantino tem a ver com a grande panificadora da Odete? À partida, nada. Mas há uma coisa que todos os negócios podem ter em comum. Podem? Claro que podem! Podem ter uma rede de confiança super rápida e segura. Olha, e não é que podem mesmo? Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Escolha a rede móvel e fixa que leva a sua empresa mais longe. Together we can. Vodafone Business. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin
montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Madalena Moreira. Vamos falar agora de cenários futuros. O que é que poderá ser feito ainda no quadro da NATO? Ou seja, perante este novo cenário, o que é que pode ser reconfigurado dentro da Aliança Atlântica? A resposta mais óbvia é equilibrar o financiamento. É o que os Estados Unidos pedem, é o que o novo secretário-geral pede, é os Estados-membros subirem o financiamento. Mas a segunda resposta é uma resposta mais política, que é começarem a integrar soldados europeus e comandos europeus em todos os pontos da estrutura da NATO, ou seja, tanto naquele comando central que coordena as atividades, tanto como na produção de armas. Portanto, aposta nas indústrias europeias, não estar sempre dependente dos Estados Unidos, utilização de matérias-primas europeias, ou seja, em cada etapa da construção da aliança militar, integrar cada vez mais a Europa, não só com dinheiro, mas também com pessoas. Ou seja, uma maior participação europeia, mas e num cenário em que a NATO seja posta em causa? E coloca-se depois a questão da Europa ter uma capacidade de defesa independente. Será possível fazer uma espécie de NATO só com países europeus? Isso está em cima da mesa neste momento? Não. Qual é que é a probabilidade disto acontecer? A possibilidade existe, a possibilidade já se falou antes, ou seja, o programa de defesa europeu já existe antes, mas agora é a primeira vez com esta Comissão Europeia que se cria a figura do Comissário para a Defesa, o que representa um investimento sério da União Europeia neste sentido. E falando aqui do elefante na sala, fala-se muito do exército europeu. A questão é, ou seja, há uma luta se isto é possível ou não. Neste momento é generalizado que não é possível e a luta passa para, ok, mas vamos caminhar para lá ou não? Portanto, neste momento nós não estamos a falar de um exército europeu, nós estamos a falar de uma União de Defesa Europeia, que seria uma aliança em tudo semelhante aos quadros da NATO, tal como eu a descrevi, mas que não contava com os Estados Unidos e com o Canadá, contava só com Estados-membros da União Europeia, portanto também não contava com Noruegas e Reino Unido. Exato. Este fim de semana, o novo chanceler alemão falou em independência. E aqui a independência dos Estados Unidos. E aqui a independência pode significar duas coisas. Pode significar os Estados Unidos retiram as tal 100 mil tropas que têm na Europa e um país europeu tem que assumir a liderança de uma NATO europeia, ou seja, tropas da NATO, o sistema da NATO, mas sem o input norte-americano. Ou então uma nova aliança criada pela Europa, pela União Europeia, com a mesma integração, mas no âmbito de Bruxelas. A questão, claro, é que depois isto tudo custa dinheiro e não é pouco, não é? Está estimado ao certo quanto custaria? Não está estimado só este projeto da aliança, porque para chegar a isso nós precisamos do que neste momento os Estados Unidos nos estão a entregar, a nós, Europa, que é tropas e equipamento. Tudo junto. Em junho do ano passado, a Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, estimou que no espaço de uma década seja um investimento de 500 mil milhões de euros. Isto inclui a renovação e a modernização dos arsenais europeus, dos sistemas de informação europeus, criação desta articulação e ainda o investimento nas indústrias europeias de defesa que já existem. E como é que se pode financiar isto tudo?
Essa é a grande questão, e agora em meados de março o primeiro grande projeto deste novo comissário europeu, que é da Lituânia, é apresentar um paper em que estabelece como é que isto será feito. É o primeiro grande passo que a União Europeia vai dar, muito concreto. Mas o que se fala, o que os analistas mais falam sobre financiar isto é a emissão de dívida pública conjunta, que é uma coisa que a União Europeia só fez uma vez, que foi relativamente à Covid, para combater a pandemia, mas que foi bem sucedida na altura e que neste momento há países que defendem isto, mas a União Europeia ainda não chegou a esse ponto. E quantos soldados seriam precisos para uma força destas? Enfim, há estimativas? O número de soldados não é necessariamente o que faz falta na Europa, porque a Europa tem muitos soldados. Neste momento tem 1,5 milhões de soldados. E se pensarmos que há 100 mil soldados norte-americanos na Europa, se calhar esse era o número que tínhamos que colmatar. Mas os soldados aqui não é, ou seja, o número absoluto de tropas não é o que importa, é a forma como elas se articulam e funcionam entre elas. Quais são os países que poderiam estar na linha da frente do apoio a uma iniciativa destas, uma força de defesa europeia? Um grupo de países que tem estado a favor disto desde o início, que é França, Itália e Polónia, que são, por coincidência ou não por coincidência, os países que têm as indústrias de defesa mais consolidadas. Faz parte deste grupo também, portanto, a indústria de defesa maior na Europa, que é a Alemanha, e que até à semana passada a Alemanha opunha-se a este modo de financiamento, não se opunha à defesa europeia, obviamente, mas opunha-se a este modo de financiamento. O que acontece agora é que a Alemanha mudou de liderança, mudou o partido na liderança, e Friedrich Merz, que eu já disse que vai ficar como novo chanceler alemão, não se opõe a esta possibilidade. Portanto, representa aqui um desequilíbrio de forças, porque a partir do momento em que temos França e Alemanha alinhados na mesma proposta, claro que é o peso mais pesado da Europa. Do eixo franco-alemão, não é? Exatamente. E quem é que estaria contra? Temos também ainda no a favor... Temos os países bálticos, porque eles sentem na pele a ameaça russa e, portanto, é muito fácil para eles quererem um aumento em defesa. Em países que podem estar contra, não temos uma lista de países que disseram eu estou contra, mas, por exemplo, sabemos que Portugal não cumpre as metas de investimento, é o país que geograficamente está mais afastado da guerra na Ucrânia e, portanto, não há um grande entusiasmo para que emitir dívida pública possa ser algo que Portugal esteja desejoso de fazer. E quem é que pode ser mais a ganhar com uma organização de defesa europeia? Para além da resposta óbvia de os países europeus que de repente podiam se defender de tudo sem ter que depender dos Estados Unidos da América, temos que dizer as 4 indústrias grandes, porque em termos financeiros ia haver muito retorno financeiro para eles, porque em vez de se estar a comprar armas aos Estados Unidos, ia-se estar a investir França, Alemanha, Itália e Polónia. E depois há a resposta que levou isto no princípio, que é a Ucrânia. A partir do momento em que a Europa tivesse sistemas de defesa antiaérea, mísseis balísticos, Volodymyr Zelensky podia dirigir-se diretamente a Bruxelas e dizer eu preciso disto, vocês agora têm, já não têm desculpas para não me dar. Obrigado, Madalena. Obrigada eu. Madalena Moreira é jornalista da secção de internacional do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda um som da CNN. A sonoplastia é de Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.